Senhores, hoje vamos falar do grande elefante branco que está na sala da educação brasileira. Hoje vamos falar exclusivamente sobre a questão da violência nas escolas do Brasil. Esse é um assunto que eu estou há muito tempo querendo fazer e talvez seja um daqueles que sejam mais procurados aqui e eu vejo várias mensagens de vocês falando sobre isso. Primeiro ponto que eu quero retratar, que há vários tipos de violência. E neste vídeo de hoje, eu quero falar de todas elas, sem exceção. Primeiro ponto que eu quero abordar é que hoje não existe educação brasileira, no nosso território, no Brasil, sem ter alguma ligação com a violência de alguma espécie. Hoje, todos nós professores, todos nós alunos, estamos tangenciando de alguma forma algum processo de violência na escola. Isso funciona por várias camadas que a gente tem que trabalhar. A primeira delas, que talvez, e aqui eu vou partir do ponto de vista inicial do próprio estudante, para começar, e depois eu vou para o ponto de vista do professor, eu vou primeiro retratar os tipos de violência que nós, estudantes, passamos. E eu me enquadro nisso também, porque além de ser professora, eu também sou estudante. A gente faz, né? A gente estuda, a gente aprende, a gente vai atrás e a gente vê. E ao longo da minha vida, eu também presenciei muitas dessas situações. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar, do ponto de vista do estudante, é a violência que hoje está relacionada à questão do bullying. Hoje em dia, a gente até conversa muito sobre esse assunto, a gente retrata muito esse assunto, só que o fato é que existe hoje, pela forma que nossa sociedade hoje é feita, existe uma violência específica na parte verbal, na parte física. Nós temos muitos relatos, inclusive em escolas particulares, famosas, de violências num grau assustador relacionado aos alunos. Hoje em dia, há uma intolerância muito maior na sociedade com o diferente. E hoje em dia também há uma repressão muito menor, há uma ausência de pais e mães na própria formação dos seus estudantes que fazem com que o aluno não tenha mais limites. Então hoje, muitas vezes, o estudante ele é muitas vezes pressionado pela sociedade de diversas formas. Desde cedo ele é obrigado a fazer 1001 atividades, a dar conta de várias frustrações que os pais tiveram e acabam repassando ali para os filhos. E muitos desses, obviamente, porque não tem como, não dão conta desse processo. Fora nisso, que dentro do processo de educação, hoje em dia há uma certa ausência familiar durante a trajetória. Tanto é verdade que hoje tem muito pai, muita mãe que acha que a criação, a formação básica, ela tem que ser feita pela escola, pelo professor, e não é, tá? A educação básica, quem tem que ser feita, e eu digo a educação básica, a educação cívica, a educação como cidadão, a educação dentro dos componentes de ética que nós temos como sociedade, tem que vir de berço, tem que vir da família, tem que vir de casa. Só que muita gente abre mão de fazer isso, tá? Isso começa da base. Por exemplo, quando um filho ou uma criança é alguém que a gente exerce essa responsabilidade como pai ou como mãe e a gente não educa, né? Simplesmente vê a criança cometendo certa atitude, cometendo certa ação, de repente, né, exagerando em alguma atitude, muitas vezes não há aquela reorientação, aquela correção, realmente aquela assertividade em falar aquilo que é certo ou é errado. E a criança, ao se desenvolver, ao crescer, ao evoluir ao longo da vida, encontra outras crianças também no próprio processo educacional. E muitas vezes, com a intolerância que hoje a gente está tendo, muitas vezes de repente, aquilo que é diferente daquilo que eu sou, ou quem não pensa exatamente como eu penso, ou quem não veste a mesma roupa que eu visto, ou quem não fala, ou quem não gosta das mesmas coisas do que eu, ou fala diferente, ou de repente não é o perfil dentro do público, ou então que de repente não quer estar submisso a mim,
eu trato com desprezo, eu trato com maldade, eu trato com desrespeito. E aí o que acontece? Nessa geração que nós temos, de um Brasil polarizado, de um Brasil dividido, de um Brasil intolerante como sociedade, também fruto dessa ausência de educação, não só dos pais, mas também da própria escola em si, que hoje em dia não consegue mais dar apoio ao aluno, você tem um crescimento substancial do bullying, tá? Não que antes nós não tínhamos, mas antes nós tínhamos ferramentas pelo menos para tentar combater. Hoje, muitas vezes, o professor não só está impedido, tá, de realmente se posicionar, né, como também é vítima dessas agressões. Eu falo por experiência própria. Eu já tive numa sala de aula um aluno que tentou, né, que levou uma arma, por exemplo, para a escola e atentou contra a vida de outro, né? Eu já vi isso na minha sala de aula e eu já tive que enfrentar um aluno desse, eu já desarmei um aluno desse e eu já tive problemas relacionados a isso. Ou seja, professor, mas também como é que um aluno seu leva uma arma para a escola? A culpa, ela inverte. Então, muitas vezes, o professor acaba sendo refém desse processo, né? Ainda mais quando a pessoa que leva a arma tem alguma ligação, por exemplo, com o tráfico de drogas, mas a gente já vai chegar lá. A gente vai falar de tudo hoje. Então, hoje, você tem um bullying muito forte, muito agressivo, que muitas vezes você não tem ferramenta. O diretor de escola, muitas vezes, ele não pode muito bem saber como que ele pode punir aquele estudante. Muitas vezes hoje o aluno, ele acha que ele tem o direito de falar o que ele quiser na sala de aula e não há como contornar legalmente nenhuma ferramenta que você possa de repente falar, olha, eu quero você fora da escola. Porque hoje também tem uma ideia bem esquisita de inclusão, uma ideia que todo mundo tem que participar do processo pedagógico, não importa como ele é feito. Mesmo que todos se prejudiquem, inclusive ele, inclusive os professores, inclusive quem participa do apoio da escola, inclusive quem está como aluno da sala de aula. E aí, nesse processo fantasioso de uma educação falha, de uma educação que não existe, porque é só para que as pessoas possam ver e todo mundo fale, olha, estou cumprindo o meu papel, a gente coloca esse ambiente nesse processo. Então hoje você tem uma série de conflitos, né? E isso torna o ambiente da escola completamente desgastante. Hoje eu te pergunto, quem é estudante que realmente gostou da escola por completo, né? Fora que nós temos também a outra questão, ou seja, nós, na fase de amadurecimento, na fase de crescimento, quando criança, quando adolescente, nós enfrentamos certos problemas que muitas vezes nem deveríamos enfrentar. E, às vezes, a gente traz esses problemas internos. Então, é muito comum, né, você ter uma série de conflitos nessa idade, porque é uma fase de formação, é uma fase que você, de repente, está vendo certos conceitos, você está aprendendo aquilo que é certo e o que é errado, você está desenvolvendo certos valores, você entra em conflito com aquilo que você de repente acredita, daquilo que você pensa, daquilo que você é. Então tem uma série de conceitos mexendo com você no seu desenvolvimento enquanto você está. E muitas vezes na escola nós ignoramos por completo, né, as relações de hormônio que cada pessoa tem, as relações emocionais que cada um tem, sentimentais que cada um tem, né? Então isso tudo é completamente desvalorizado, esquecido, porque o importante é ensinar a fórmula de Bhaskara, é importante ensinar a sintaxe semântica e morfologia, ok? Então a gente determina certos valores que de repente outros seriam muito mais prioritários para os nossos estudantes. Então hoje você passa sim, tá, por uma violência emocional, uma violência sentimental ao ignorar estes sentimentos, a gente não ter um espaço de segurança para as nossas escolas. Um espaço onde, por exemplo, os estudantes não podem falar daquilo que realmente enfrentam nas outras 18 horas quando ele não está no processo da escola. Muitas vezes, e isso é um fato, tá? Quantos que têm familiares que quando chegam em casa, tem familiares acamados, familiares doentes,
familiares envolvidos com droga, né? Quantos que têm pais e mães que são abusivos em todos os sentidos, inclusive sexualmente, né? Que você tem uma série de conflitos ligados à questão de drogas e de álcool. O álcool, por exemplo, é um problema muito grande. Pô, Heitor, mas a escola não pode assumir todas as broncas. Eu concordo, mas a escola também não pode ignorar todas elas. Essa é a diferença da pegada. Então, muitas vezes, a gente trata a escola como um mundo encantado, tá? Inclusive, teve algo que me indignou muito esses dias, porque finalmente um repórter visitou algumas escolas e trouxe algumas imagens de como é que a violência está. E fizeram uma reportagem sobre isso. Olha, na escola pública, na escola privada, estado X, estado Y, mostrou diferentes realidades, uma reportagem de 10 minutos mostrando e falando, olha, a violência ela está crescendo, está aumentando, inclusive trouxe uma estatística muito interessante lá, né, que a violência aumentou nos últimos 10 anos, né, um percentual assim de 5 mil vezes, uma coisa absurda, assim, em dados, né, mostrando ali em várias cidades, enfim. Isso é algo que a gente já sabia para nós que é da educação, mas isso parece que espantou muita gente. E eu vi uma série, e aí que me deixa indignado, né? Uma série de entidades dessas aí que a gente pode fazer, associação sei lá do que dos professores, associação das escolas sei lá do que particulares, organização que cuida dos professores. É incrível como nessas horas tem um monte de instituição, com um monte de sigla, que você nunca ouviu falar. Você como professor que está ali na ponta, falou, nossa, tem essa associação, tem essa organização? Nunca ouvi falar. E vários fizeram nota de repúdio contra a reportagem. Pessoal, eu conheço desses locais que depois eu fui ver, um deles até tive que comentar, porque assim, é inacreditável, né? Assim, a loucura que chega, onde aquelas escolas que eles representam têm muitas vezes problemas gravíssimos de segurança. Inclusive algumas ligadas a tráfico de drogas. Já vou falar, a gente já vai entrar nesse assunto. Hoje a gente vai falar de tudo. Então você tem, muitas vezes, e nessa reportagem, né, que fizeram, muitas dessas entidades falando, não, isso não existe. A violência, na verdade, aqui existe, ela só é fruto porque hoje as crianças têm acesso à internet. Então, quer dizer, a culpa é mais ou menos aquela ideia, sabe? Tem pedófilo que usa o WhatsApp. Então, nós temos que fazer uma lei pedindo que o WhatsApp seja usado por todos os brasileiros. Primeiro, que não é todo mundo que usa o WhatsApp, né? Que tem essa prática, né, absurda. E segundo ponto, não é você impedindo um meio de utilização que a pessoa que utiliza para fins ilícitos vai deixar de utilizar. Se você impedir isso, amanhã ela está usando um outro aplicativo, um outro meio de comunicação, uma outra forma. Né? Você entende o que eu quero dizer? Muito bem, então muitas vezes, e tem um movimento hoje da educação, e é assim, né? Se você falar que aquele ambiente é violento, que existe a violência, não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu, dono da escola, represento tal instituição, não tenho nada a ver com isso. Está na hora dos representantes começarem a ter coragem e começar a falar, sim, é verdade, isso acontece na minha escola. É verdade, isso acontece na minha realidade. É verdade, isso acontece no ambiente que eu frequento. Porque só dessa forma que a gente vai começar a colocar os panos em cima da mesa e começar a ser transparente com as coisas. Né? A gente precisa transformar essa realidade de alguma forma, porque do jeito que está insustentável. Eu já disse e repito, mais de 90% dos professores hoje usam antidepressivo, estão com ansiedade, com depressão ou os dois. Tá bom? Que usam antidepressivo, partes, tá? Mas que estão com ansiedade ou com depressão ou os dois. Então, assim, existe um problema muito grave relacionado à questão da violência. Então, você tem, sim, um ambiente completamente estressante, um ambiente violento, um ambiente que a própria escola hoje, municipal, estadual, particular, de todas as espécies, a escola do fundamental e do médio, ela já é construída no ambiente de pressão.
professor chega, fala rápido naquele curto espaço de tempo, muda, vai para outro ambiente, aprendeu, não aprendeu, aprendeu, paciência, próximo assunto, muita conversa, 10 minutos pedindo silêncio, 10 minutos para você tentar fazer uma chamada, 10 minutos gastando um tempo burocrático. Então você fica ali, naquele ambiente, que ele fisicamente já é sujo muitas vezes, as escolas são maltratadas. Você acha que o diretor vai ter tempo, gastar a cabeça de repente, com uma porta que está suja, com uma parede que está mal pintada? Então, muitas vezes você tem ali, né, durante anos ali, uma infraestrutura completamente abandonada. Você tem ali nenhum apoio em questão estrutural. Muitas vezes tem muita escola que parece mais uma prisão. Você, professor, que talvez esteja vendo isso, pode concordar comigo. Então, dentro do ponto de vista do aluno, o ambiente ele fica desesperador, né? Então, muitas vezes ele passa por problemas em casa, ele não tem nenhum apoio quando ele vai para a escola, ele não consegue nenhuma forma de auxílio depois. Se ele passa por alguma necessidade, ele quer de repente aprender, ele só está, o único recurso que ele tem é aquela escola que não serve para nada, ok? Ou então abandonar. Né? E depois a gente não sabe, porque 40% dos alunos acabam mais cedo ou mais tarde evadindo de algum lugar. Depois, quando a gente chega nas universidades, 50%, né, sofrem de evasão escolar. Então você tem uma reflexão disso tudo. Todo o sistema educacional hoje ele está contaminado com a violência de alguma espécie. Mas não é só isso. Você também tem outras formas de violência. Hoje a gente vive no Brasil. E hoje, no Brasil, nós temos pelo menos 2 grandes organizações criminosas e nós temos mais 50, 60 organizações que ou servem de braço para elas, ou então são, digamos assim, subdivisões que dão apoio a isso, ou tentam, de alguma forma, dominar micro-regiões, micro-territórios, enfim, e tudo mais. Hoje há uma ausência substancial do Estado. Heitor, mas por que isso tem a ver com a educação? Tem tudo a ver, porque nos ambientes que nós ocupamos, nós só vamos, nós como Estado, conseguir entrar em certas regiões, combater o tráfico, o crime organizado, as organizações criminosas, as organizações terroristas, como você preferir denominar. Você pode sim conseguir derrubá-las, mas não é só ocupando o Estado, não é só ocupando através das forças policiais, através, sei lá, de algumas regiões que utilizam o exército ou grupos especiais. Não é só dessa forma. Você também precisa de multissetores, entre eles o próprio processo da educação. Então você tem regiões que são ausentes da educação, elas são muito mais propícias para a dominação de grupos organizados. Não é só meter a escola lá, tá? Inclusive, eu falo isso porque eu já vivenciei, eu sei do que eu estou falando, não é alguém que me disse. Nós temos muitas escolas que à noite ou aos finais de semana servem de apoio ao tráfico de drogas, porque sabe que lá dentro a polícia não vai entrar. E tem muito diretor ganhando dinheiro assim, tá? Muito coordenador ganhando dinheiro assim. Verdade ou mentira? Então você tem muito disso. A escola precisa começar a ser ocupada e não é só pela obrigação das escolas, né? Você tem finais de semana que você pode ocupar, você pode desenvolver novas atividades, você pode sair daquele ambiente e levar a educação para fora, para a comunidade. Por que nós, professores, muitas vezes temos medo de levar? Porque é aquela coisa, não vou levar meu aluno que vai acontecer algum problema, algum acidente. E você passa anos na escola sem olhar para fora da janela, né? E você trata da educação ali dentro e muitas vezes você ignora a realidade. Não existe uma educação, presta atenção. A educação, ela também tem que olhar para a sua realidade e tentar fazer alguma coisa. Senão, para que raio você está aprendendo alguma coisa? Então você tem que tentar mudar as coisas na casa dos alunos, você tem que tentar mudar as coisas na vida das pessoas, você tem que tentar mudar a vida na sua comunidade, na sua cidade, no seu bairro. Ser útil de alguma forma, senão por que você está gastando anos da vida do sujeito ali se você não quer fazer nada? Então a educação ela está ali, tá? E muitas vezes a nossa ausência como educadores, como profissionais, como instituições de ensino, elas acontecem, dão margem para esse tipo de coisa. Claro, não podemos esquecer que nós estamos no Brasil, tá?
E hoje a gente tem um crime organizado que comanda inúmeras regiões. E o Estado cada vez mais, tá abrindo mão de tudo. E esses territórios estão sendo dominados por isso, tá bom? Eu, inclusive, já relatei isso aqui em algumas escolas que eu já trabalhei. Eu tinha que pedir permissão para passar em certos locais, tá? E às vezes não era. E às vezes não tinha permissão. E aí eu falava para a diretora, olha, eu tentei vir aqui ontem e não consegui. Não tenho problema, não é meu. Você vai perder o dia. Se perder mais 3, a gente vai fazer aqui um pedido aqui, tá? Então, assim, muitas vezes o professor, em vez de ter o apoio, né? Porque imagina, eu relatei esse tipo de coisa. Para naquele minuto, ela deveria ligar para a entidade de força policial e meter aquela rua cheia de policial naquele minuto que eu falei. Professor, fica descansado, você não vai perder seu dia não. Muito pelo contrário, isso nunca mais vai se repetir. Todo dia quando o professor agora passar, vai ter ali uma força policial que vai garantir a sua segurança. Nunca mais isso vai repetir e eu te garanto esse tipo de coisa. Era isso que devia fazer. Só que falta os braços do Estado. Falta também ter um bom senso dos entes que coordenam esse tipo de coisa e dar este apoio. Veja, pessoal, o que eu estou falando não é mais exceção. Talvez há uns anos atrás era. Agora é a regra. Agora, do ponto de vista do professor também, nós sofremos também muitos aspectos relacionados à violência. Entre eles, a própria violência vinda dos estudantes, né? Que hoje, muitas vezes, há um desrespeito enorme com a gente, com a nossa trajetória, com a nossa história, com aquilo que a gente fez. E é aquilo, né? Eu, como professor, você tem das melhores intenções, faz uma formação, se prepara, se dedica, prepara a sua aula, chega lá, ninguém está nem aí. Há um desinteresse pelo assunto pedagógico. A escola se torna algo massiva, desnecessária. Você olha para os alunos, já não há mais aquele interesse, já não há mais respeito pelaquilo que o professor representa. Tá? Então, ter um professor ali e ter um cone de trânsito é a mesma coisa para alguns alunos. Não é verdade? Chutam da mesma forma, tá? Ignoram da mesma forma. Ué, tô mentindo? Então, hoje, infelizmente, e eu sei dessa frustração, dessa dor, que muitas vezes a gente bate, senta, olha e fala, cara, é para isso. Muitas vezes você repensa se vale a pena ou não. Muitas vezes você sente aquela dor, né, e tudo mais. E fora dos momentos de violência. Então você tem ali muitos ambientes externos, né? Você tem, por exemplo, os pais muitas vezes falando, não, mas você está criticando o meu filho? Você chamou a atenção por quê? Só porque ele te deu um tapa? Como aconteceu com uma professora uma vez que estava numa escola e um aluno deu um tapa nela e ela não reagiu e a gente viu na sala dos professores, olha, por que seu rosto está vermelho? Ah, fulano me deu um tapa. Eu falei, deu um tapa? Como assim? Mas já é a terceira vez e tal. Ah, mas e aí, o que você vai fazer? Não vou fazer nada, porque na última vez os pais foram chamados, a diretora brigou comigo. Isso era outra escola, não é a mesma diretora, tá? A diretora brigou comigo porque eu chamei a atenção, eu queria tirar o aluno, afinal eu não podia, então a Secretaria de Educação também chamou a minha atenção, eu posso ser expulsa do meu cargo, e os pais vieram falar, olha, meu filho, se ele fez isso é porque foi a atitude do professor. E teve um amparo da escola, os pais, assim, então é bizarro uma situação dessa, né? Onde o professor perdeu completamente a autoridade, onde qualquer ato feito com o professor, ele não é mais protegido. Isso, pessoal, representa como sociedade uma inversão completa de valores, onde a gente não consegue mais ter o professor como prioridade na escala social. Professor tem que ser olhado de forma diferente, professor tem que ser valorizado, professor tem que ser olhado com características especiais. Tem que sim, porque o professor é a base de uma sociedade. Se a gente continuar tratando mal os nossos professores, a gente vai quebrar como sociedade. A coisa não vai dar certo. O Brasil não vai virar esse jogo. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto a gente não respeitar o professor na sua integralidade, naquilo que ele decidir, quando o professor não ter autonomia na sala de aula, enquanto a palavra do professor não for mais lei na sala de aula, não for o principal meio de defesa, acabou. Não vai ter mais como mudar a sociedade. É só dessa forma. A gente precisa virar o jogo assim. Tá? Então hoje o professor ele perdeu por completo a sua autonomia, a sua independência, a sua forma de agir. E também, né, isso também é uma forma de limitação
da sua própria autonomia. E isso reflete na parte pedagógica, tá? Hoje em dia o professor ele é massacrado com tantos elementos burocráticos. Quanto tempo ele gasta na chamada, no silêncio, em tentar... Hoje em dia a sala de aula é tudo menos a parte pedagógica. Então você tem cada vez mais esse processo, tá? Muito difícil, muito complicado. Então realmente fica muito difícil. Então isso se reflete também nas escolhas, por exemplo, de material, naquilo que ele quer ministrar, naquilo que ele quer fazer, nos equipamentos que ele vai trabalhar. Hoje o professor ele está muito limitado nesse processo. Então a violência ela vai acontecendo. Hoje a violência ela tem aumentado. Então, mas isso é uma forma de violência? Claro que é. A partir do momento que você limita o professor, ele fica preso também na sua parte pedagógica. Então você tem uma série de limitações da violência que existe. E o pior, né? Quando você tem, por exemplo, uma grave ameaça a um professor, quando você tem um impedimento, por exemplo, maus tratos vindo de um aluno, de um diretor, de um coordenador, o que o professor hoje pode fazer? Não tem amparo legal, vai acionar a polícia, perde o emprego. Então muitas vezes há uma inversão. O professor ele fica refém de todo o sistema, o professor ele fica refém de todo o processo só para ele manter o emprego. Só para ele manter o mínimo ali para poder pagar as contas. Porque se o professor for demitido, for exonerado do cargo, se o professor ele sofrer alguma punição, isso reflete direto no bolso. Então hoje... então, mas tem tantos sindicatos, né? Se juntar tudo não dá um, não é verdade? Que muitas vezes, né, estão ali de maneira simbólica. Então hoje não tem amparo. Secretaria de Educação dá amparo. Que amparo? A única vez que a gente vê uma Secretaria de Educação é quando a gente precisa se inscrever e precisa levar lá os documentos e pegar a vaga. Do resto, não estão nem aí. Não é verdade? Então, muitas vezes você tem um despreparo, um distanciamento de um Estado. O Estado hoje, seja ele público, municipal, né, ou estadual, ele abandona os professores. Hoje o Estado não está nem aí para os professores que ele tem. Né? Se fosse o contrário, a gente teria uma inversão. Então, na minha opinião, inclusive, isso aqui pode ser polêmico, mas eu não estou nem aí. Porque eu, como professor, na realidade, eu vejo essa prática. Na minha opinião, tá? Todo e qualquer ato, ele, contra professor, ele tem que ter um agravante. Ele tem que ser realmente penalizado. Inclusive, o professor não está ali para receber ameaça, o professor não pode receber atos de violência verbal, física, seja ela qual for, tá? Quem é você, professor? O professor devia ter autoridade para fazer o que bem entender. Não ficar com medo de ficar numa posição ali de refém, né, ouvindo tudo aquilo. Inclusive receber o apoio psicológico, tá? Inclusive não só o professor nesse caso, mas todo mundo, né? Quantas vezes a gente teve um psicólogo numa escola? Um psicólogo de graça para a gente poder conversar, né? Com formação adequada para a gente dar esse apoio. Quantas vezes a gente teve um mecanismo, por exemplo... para que a escola pudesse dar esse amparo, né? Se o professor precisa de alguma coisa, com o que ele fala? Não tem uma ferramenta. Então isso tudo tem que mudar, tá? Isso tudo ele precisa de alteração, senão a sociedade vai perecer, ok, pessoal? Então a violência, infelizmente, ela perpetua. E além disso, na minha modesta opinião, alunos a partir de 16 anos, ou seja, assim que ele entra ali no ensino médio, ele já tem, por exemplo, o direito a voto. Concordam comigo? Se alguém já consegue decidir o futuro do nosso país, ele também não pode ser alguém que seja inimputável nas suas ações. Então, por exemplo, um professor que sofre uma ameaça de um aluno de 16 a 17 anos, pessoal, com todo respeito, deveria ser punido como um adulto, tá? Porque ele já vota. A partir do momento que ele já vota, não faz sentido que uma pessoa possa decidir um país, mas não pode responder pelos seus próprios atos. Então, na minha opinião, o Código Penal ele tem que ser estendido, sim, nesse sentido, para aqueles que cometem ações a partir dos 16 anos dentro da esfera educacional. Então, a gente precisa chegar nestes alunos, principalmente os mais velhos, que são violentos,
e começar a puni-los de todas as formas necessárias. A violência ela tem que ser parada, a violência ela tem que parar de progredir. O professor tem que ser protegido a todo custo. Caso contrário, se o professor não é protegido, os alunos bons também não podem. Se os alunos bons não puderem ser protegidos, a gente não vai proteger os coordenadores e os diretores. Se a gente não proteger isso, as escolas não vão estar protegidas. Percebe que uma coisa puxa a outra, percebe que uma coisa para funcionar depende da outra, mas para a coisa começar a andar, a prioridade são os professores. Recado dado. Essa era a opinião que eu queria trazer hoje. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero seus comentários aqui abaixo. Forte abraço.